Olá, graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus e hoje nós vamos meditar sobre o tema remir o tempo. A palavra nos diz em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia nos diz que nós cristãos devemos andar sabiamente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sendo como nécios, não sendo como ignorantes, mas sim como sábios. É nossa responsabilidade aproveitar e utilizar o tempo que Deus nos concede. Remir o tempo significa otimizar, criar condições favoráveis e aproveitar ao máximo cada oportunidade de forma prudente. Remir o tempo é praticar a mordomia do tempo. O que seria isso? O tempo nos concede um conjunto de vantagens, assim como o empregador ao seu empregado. E nós, como mordomos, devemos cumprir a nossa função, que é servir. Então, a mordomia do tempo envolve o proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo seu uso. Deus nos deu o tempo. E a mordomia do tempo é também a mordomia das oportunidades, ou seja, o conjunto de oportunidades. Como viver remindo o tempo? Sem dúvidas, viver remindo o tempo deve ser uma das maiores responsabilidades do cristão. O tempo é um presente precioso que Deus nos dá para sermos bons mordomos dele, bons servos de Deus. Não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Temos que conscientizar que o tempo não pode ser desperdiçado, mas sim o tempo deve ser aproveitado diligentemente. Então, qual que é a importância de vivermos remindo o tempo? Infelizmente, as pessoas estão acostumadas a viver como se o tempo fosse um recurso inesgotável, mas é uma perigosa ilusão. Há um ditado que diz que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. O tempo é aquele tesouro que, uma vez perdido, jamais se pode se recuperar. O tempo apresenta oportunidades que passam para nunca mais voltar. Um antigo provérbio diz que há 3 coisas que nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Essas 3 coisas jamais voltam porque não podemos controlar o tempo, ao ponto de fazê-lo voltar ao momento que já se passou. Por isso devemos remir o tempo aqui e agora. As pessoas então vivem suas rotinas sem dar a devida importância à mordomia do tempo. Cada dia é só mais um dia. E os homens vão vivendo assim, sem perceberem os dias, as semanas, os meses e os anos. E logo se vai uma vida inteira que se passa quase que despercebida. Muitos estão dizendo que esse ano de 2020, para eles, está cancelado, que é como se não tivesse existido. Muitas brincadeiras de que não vão contar esse ano, pois não aproveitaram nada. Falam como se realmente 2020 não existisse. Será que essas pessoas estão considerando isso devido a tantas coisas ruins que têm acontecido esse ano? E você? Está aproveitando o tempo que Deus tem te concedido? De maneira prudente, de maneira sábia? Você tem aproveitado e criado oportunidades nesse tempo concedido por Deus, como sábios? Ou você tem sido como nécio, deixando passar as oportunidades que Deus tem nos concedido? Algumas pessoas perguntam: por que devemos remir o tempo? Por que ser um bom mordomo? Por que ser um bom servo do tempo? A resposta é simples: porque nunca mais haverá um dia como o hoje.
O livro de Jó fala sobre a brevidade da vida terrena, dizendo que os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Então lá em Jó capítulo 8, versículo 9, a palavra nos diz: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. Então Jó está dizendo, no capítulo 8 aqui, que nós somos de ontem. Nós nascemos ontem, nós nascemos algum tempo atrás. E é pouco tempo. E nós temos pouco tempo ainda restante. Então nós somos de ontem e nada sabemos. Porque temos poucos anos de vidas aqui nessa terra e não sabemos de muitas coisas. Há muitas coisas que só se é possível ter conhecimento através da história, através dos estudos. Mas os nossos dias sobre essa terra são como a sombra. E Jó também vai dizer lá em capítulo 14, versos 1 e 2, que o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então, realmente, a nossa vida aqui nessa terra, ela é muito limitada. Ela é breve. Então, Tiago vai dizer que é como neblina, né? Que logo se desfaz, que logo some. E diante também dessa verdade, Davi, o salmista lá em Salmos 39, versículo 4, 39, 4 e 5, lá Davi está dizendo, né? Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Diante de ti o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, mesmo com os nossos dias que nós temos, é considerado como alguns palmos. Então, diante de Deus, nosso prazo de vida é nada. E diante dessa verdade, nós devemos, então, refletir na oração de Moisés. E essa deve ser a nossa oração. Lá em Salmos 90, versículo 12, no qual ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Somos nada comparado ao tempo que temos aqui nessa terra. Por isso, a importância de remir o tempo. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, a palavra nos diz lá que há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não somos comparados a nada diante de Deus. Nosso tempo aqui é muito limitado. Então, nós podemos viver 100 anos, 120 anos, 110 anos, e não é considerado nem como um dia na presença de Deus, porque 1000 anos é como um dia. Então, como remir o tempo que Deus nos concede? Para o cristão, o tempo está diretamente relacionado a uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios capítulo 5, no verso 16 que nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E no versículo 17 ele continua dizendo: porque esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, os tempos naquela época, em que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja em Efésios, já eram maus. Hoje, então, é ainda pior, porque a tendência do mundo tem assim somente a se piorar. E qual vai ser, então, a nossa atitude diante de tudo isso? Vamos agir como os ignorantes ou como os sábios? Aproveitando, criando oportunidades para servirmos a Deus, para glorificar o nosso Deus? Ou vamos ser os insensatos, ou vamos ser os ignorantes, que deixem as oportunidades passarem, que deixem o tempo se esvair? Então, portanto, por essa razão, não seja insensato,
Vamos procurar compreender a vontade de Deus. Vamos aproveitar o tempo. Porque nós vivemos em tempos maus. Vivemos onde uma epidemia está assolando o mundo. Vivemos onde o distanciamento social. Vivemos onde há quarentena. Vivemos onde estamos tendo a privação da comunhão presencial. Vivemos onde a injustiça, infelizmente, impera. Vivemos onde muitos passam por necessidade. E nós sabemos que tudo isso tem o intuito de preservar a saúde e a vida, para que essa doença não se espalhe e para que muitos não venham a morrer. E o que eu e você temos feito com o nosso tempo? O que você tem feito com a sua vida? Muitos comem, bebem e dormem. Outros apenas reclamam. E outros apenas deixam o tempo passar. Querem deitar, dormir e acordar esperando que o ano acabe. O que eu e você temos feito com esse tempo precioso que Deus nos concede? Não deixe a oportunidade de Cristo brilhar na sua vida e nas pessoas ao seu redor passar. Não deixe a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus passar. Não deixe a oportunidade de fortalecer, de animar, de encorajar a seu irmão passar. Não deixe a oportunidade de servir a Deus passar. Não deixe a oportunidade de glorificar a Deus passar. Não deixe a oportunidade de agradecer aos outros e de agradecer principalmente a Deus passar. Lembre-se o que o versículo 17 de Efésios 5 está nos dizendo. Portanto, esta é a razão. Não vos torneis insensatos. Não perca o juízo, não perca a direção. Não ignore essas coisas importantes, mas busque compreender qual a vontade de Deus. E o texto continua nos versículos 18, dizendo: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, é como se nos dissessem outras palavras: parem de quererem aproveitar o seu tempo, de quererem aproveitar a sua vida, somente com prazeres carnais, somente querendo plantar e colher para essa vida. Mas aproveitem o seu tempo, aproveite a sua vida para satisfazer-se com as coisas espirituais, para você poder plantar para a eternidade. Dedique o seu tempo às coisas de Deus. Sem dúvida, esta é a melhor aplicação do nosso tempo. É aquele que prioriza o reino de Deus. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas essenciais para a nossa sobrevivência serão acrescentadas. Então, meu amado, minha amada, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma necessidade, não fique com vergonha, não fique calado. Procure aos irmãos, busque na igreja, busque no corpo de Cristo. Pode contar conosco. Porque o contexto do versículo, onde o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses 5, versículos 15 aqui que nós estamos lendo, adiante, Paulo então está escrevendo que nós devemos andar remindo o tempo. E também aponta isso. Remir o tempo ou aproveitar o máximo as oportunidades significa para o cristão mostrar por meio da sua vida o poder e a glória do Evangelho. Isso envolve denunciar o mal, isso envolve enriquecer-se das boas obras, isso envolve desfrutar a segurança da salvação, isso envolve fortalecer a comunhão, isso envolve conquistar o próximo para Cristo e glorificar a Deus através de todas as coisas. Mas priorizar
as coisas de Deus com o nosso tempo não significa menosprezar diversas áreas das nossas vidas terrenas, assim como as indicações, assim como as prevenções para a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem próximo, cuidar dos irmãos. Há pessoas que dizem só ter tempo para a obra de Deus e assim desprezam as suas famílias, desprezam seus trabalhos, desprezam seus estudos e as suas outras responsabilidades. Na verdade, essas pessoas falham em perceber que dedicar o devido tempo e atenção necessária a estas outras coisas também é fazer a vontade de Deus. A questão é que sempre falamos sobre mordomia do tempo. Precisamos ter em mente que o grande propósito das nossas vidas é glorificar a Deus. Quando entendermos isso, então nós vamos perceber que Deus nos chamou para glorificá-lo através do cuidado que temos com a nossa família, através do cuidado que nós temos com o exercício prudente e exemplar dos nossos trabalhos. Quando a gente entender que o cuidado através dos nossos estudos, por meio dos nossos relacionamentos com as outras pessoas e muitas outras coisas. Então, nós devemos glorificar a Deus através do cuidado com todas essas outras coisas, com todas as nossas responsabilidades. Em outras palavras, isso quer dizer que temos que aplicar o nosso tempo, nós devemos objetivar sempre a glória de Deus. Então, que andemos remindo o tempo para a glória de Deus. Que nós sejamos bons mordomos, que nós sejamos bons servos do tempo para a glória de Deus. Nós temos que ser bons administradores do nosso tempo. Bons administradores dos dons que Deus nos concedeu. Que nós possamos dizer como salmista, em Salmos 34, versículo 1, bendirei ao Senhor o tempo todo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, que a boa mordomia do tempo também seja para nós um exercício de reconhecimento da providência de Deus. Porque não há um único segundo sequer que esteja à parte do controle divino. Deus está no controle de tudo. Portanto, viva remindo o tempo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus soberano, nós estamos aqui nessa presença, meu Pai, para agradecer por renovar desse dia, pelo renovar da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia de vida. Que o Senhor esteja abençoando a nós, esteja abençoando as nossas famílias, o nosso lar, esteja abençoando a sua igreja, meu Pai, o seu rebanho. E que o Senhor, Pai, possa, no nome de Jesus, nos ajudar nas nossas dificuldades, nos ajudar nas nossas lutas e nos ajudar, ó Pai, a mantermos firmes. Que nós possamos aproveitar, ó Pai, cada momento que o Senhor nos concede, cada oportunidade que o Senhor nos concede. Nos dê sabedoria, ó Pai. Ensina-nos a reconhecer todas as bênçãos que o Senhor tem colocado diante de nós, que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós pedimos no nome de Jesus, meu Pai, ensina-nos a tratar, a usar essas oportunidades, os nossos dons com sabedoria, para glorificar o nome do Senhor. Pedimos, meu Deus, que continue abençoando todas as nações, que o Senhor continue dando-nos livramento, nos ajudando, ó Pai, nesse momento de dificuldade. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para usar o nosso tempo para crescer espiritualmente, para dedicar ao estudo da vontade do Senhor, o estudo da sua palavra, e que possamos usar o nosso tempo, Pai, na propagação do seu evangelho, na propagação do seu amor. Pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas falhas, se nós temos faltado em algo para com o Senhor. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia dessa semana, a cada dia da nossa vida, glorificar o Senhor. Faça a sua luz brilhar em nós. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos as suas bênçãos e proteção. Amém. Então, meu amado, minha amada, fique com Deus e lembre-se, vamos remir o tempo. Que Deus te abençoe.